Olá, pessoal. Boa tarde, bem-vindos a todos e a todas ao nosso segundo webcast em português da GitLab. É um prazer rever os que participaram do nosso primeiro webcast, assim como os que estão se unindo nessa segunda edição. Obrigado por estar aqui hoje com a gente. Estamos muito felizes, empolgados por tê-los aqui mais uma vez. O nome do webcast de hoje é Dominando o Desenvolvimento Contínuo de Software, a pedido de vocês. Meu nome é Bruno Lazarim e eu trabalho junto com o Homer Gonçalves, o Jim Torres, Carlos Domingues e Hugo Azevedo, na equipe aqui da GitLab para a América Latina. Hoje eu me reúno com vocês aqui da cidade de Buenos Aires, na Argentina. Já estou vendo todos os comentários aí de pessoas do Brasil inteiro. Ficamos imensamente felizes de ver essa diversidade. E vamos utilizar o chat justamente para interagir, tanto conosco como com os outros participantes. Bem, antes de começar, eu gostaria de comentar alguns itens para o melhor funcionamento desse webcast, sendo o primeiro deles que vocês se sintam à vontade de fazer as perguntas durante a apresentação. Você pode usar a função de perguntas e respostas, o Q&A, que está aqui na parte de baixo da tela. E vamos ter um tempo dedicado para responder essas perguntas no final do webcast. Portanto, podem ir enviando e no final a gente vai responder a todas, ou a maioria delas, pelo menos. Se tiverem alguma dificuldade técnica, vocês podem usar a função do bate-papo para falar comigo e eu dou uma assistência sem nenhum problema. Bom, é um prazer enorme apresentar o nosso anfitrião de hoje, o Hugo Azevedo, nosso Technical Account Manager e arquiteto de soluções aqui para GitLab América Latina. Ao longo do webcast, a gente vai lançar algumas enquetes para conhecer mais vocês e conhecer mais sobre os interesses também. Bom, Hugo, é com você. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos aí pela participação, pelo tempo de vocês hoje. Um cheque, estou vendo que algumas pessoas estão comentando o áudio, né? Até o momento parece que está funcionando para muitos, então vamos assumir que o problema aí é no receiving end, né? na parte receptora do áudio, ok? Vamos lá, Hugo Azevedo, hoje eu ouvi falar que tem um representante de Cabo Frio, olha isso, Bruno. Cabo Frio, Rio de Janeiro, nasci em Cabo Frio, criado em Cabo Frio, mas hoje eu falo de vocês aí dos Estados Unidos. Eu moro numa cidade bem pequena, chama-se Erie, no estado do Colorado, e fica bem entre Boulder e Denver, né? Mas estou sempre aí também em São Paulo, às vezes Rio, Chile, enfim. Esse trabalho aí leva a gente muito para a América Latina, o coração ainda fica aí, né? Trabalho do Technical Account Manager, eu sou um pouco técnico, não sou aprofundadamente técnico, não sou desenvolvedor, não trabalho com infraestrutura faz muito tempo, mas estou aqui representando a GitLab, mostrando para vocês um pouco do meu conhecimento. Tá? A gente vai apresentar primeiro aí o time, né, da GitLab na América Latina. Somos poucos, começamos aí em janeiro desse ano, não fazemos nenhum ano ainda, né? Eu, Hugo Azevedo, representando técnico, estamos contratando aí daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente tem mais uma pessoa técnica para nos ajudar, o Jim Torres representando como vendas na América Latina. Mais recente, né, o Carlos Domingues, bem-vindo, Carlos, ele se juntou ao time para nos representar no México. O Homer Gonçalves, que fala da gente de Nova York, está aí também no vídeo, né? Ele é um Account Executive, trabalha comigo, com o Bruno, e o Bruno que vocês também acabaram de se apresentar aí, né? Você está falando, Bruno, se puder, coloca a tela completa. Você está falando do slide? Me ajuda aí. Isso, a gente está vendo o browser ali. Se você conseguir colocar a tela completa, acho que vai ficar... Entendi o que você quis dizer agora. Beleza, calma aí. Deixa eu no browser. Assim, né? Perfeito. Melhora um pouquinho, não? Melhora. Tá bom. Vamos lá, então. Continuando, a nossa agenda hoje, pessoal, uma introdução rápida, já fizemos. Falamos do time. A GitLab é uma organização 100% remota, trabalhando no mundo inteiro. Temos pessoas em mais de 60. A última vez que eu chequei, Bruno, eram mais de 63 países. Vamos dar uma olhada agora, porque
Cada dia, de repente, aí uma semana ou não, tem um país novo. Somos 65 países agora, 265 animais de estimação e quase chegando à marca de 1.100 pessoas representando a GitLab no mundo inteiro. A companhia ela é fundada em São Francisco, na Califórnia, mas nós temos a diversidade como um dos nossos valores também e buscamos contratar pessoas no mundo inteiro. Tá? Em relação aí à organização, temos agora recentemente lançados o manifesto do Remote Work. Então, se vocês buscarem GitLab Remote Work Manifesto, vocês vão achar aí para quem está interessado em entender mais sobre trabalho remoto e como a GitLab valoriza certas coisas e como a gente se comunica, enfim, tem toda a informação aqui em inglês, porque a gente tenta não só desenvolver um produto open source, a gente também tenta desenvolver uma cultura open source, tá? Estou vendo aí se tem umas vagas para GitLab em Latam. Temos sim, se você for no site de Careers, né, GitLab Careers, a gente consegue, deixa eu ver aqui, a gente consegue encontrar todos os jobs em GitLab. Vocês vão conseguir definir aqui a partir desse site, né, aonde que estamos contratando, tá bom? Vou dar uma visão geral do CI/CD e de CI/CD na GitLab. Vou fazer uma demonstração e aí a gente, se tiver um tempinho, a gente vai para perguntas e respostas. O que é integração contínua, né? Isso aí já muito discutido, muito batido, não vou passar muito tempo em relação a isso, discutindo isso, mas é o fato de, primeiro você tem o controle de versão do software, né? Você conseguindo definir em Git um controle de versão, a cada commit de código que você faz em Git, a gente consegue gerar no GitLab uma série de pipelines, né, de automatização em teste, criação de artefato e aí também dando continuidade além da integração contínua, né, a gente consegue fazer uma integra contínua também. A gente repete o CD, né, de Continuous Delivery e Continuous Deployment, fazendo essa distinção, né, do CD de entrega contínua e CD de deploy contínuo. A entrega contínua é quando você não somente automatiza todos os seus testes, criações de artefato, mas você também faz uma implantação automatizada num ambiente de teste, onde você consegue se preparar, você consegue fazer uma revisão, é o famoso shift left aí, né? Você consegue fazer toda uma avaliação do seu ambiente, teste de performance, teste de segurança da aplicação rodando, antes mesmo de ter um passo aí manual para a produção. Tá? E aí, finalmente, o deploy contínuo, você já ter uma madurez muito alta na sua integração contínua, na sua entrega contínua, que você se sente tão confortável que você não precisa nem mais ter esse passo manual aí para a produção. Cada commit de código passa por um pipeline super maduro que joga realmente diretamente na produção a cada mudança que se faz em commit de código. Tá? E por que CI/CD é importante, né? Porque a gente se preocupa com isso. Se desperdiça muitas horas em atualização de ambientes, quando a gente se faz manualmente. Pode até virar um gargalo essa atualização de ambientes, né? E por que não automatizar isso como um código? Né? Esse é o objetivo. Mas, usando o CI do GitLab, a gente consegue automatizar isso tudo. Enquanto eu vou falando aqui, pessoal, a gente lançou uma pesquisa, né, para entender de vocês o que vocês estão utilizando aí do GitLab hoje em dia, ou até pretende utilizar, ou nem com o GitLab, estão utilizando até outra ferramenta, mas já estão adotando esse tipo de práticas, vamos dizer assim, né? Voltando aí na vida sem CI/CD, as equipes elas podem ficar ociosas, aguardando uma compilação, uma implementação de uma compilação, quando ela é muito manual, né? Enquanto isso, está o pessoal de operação lá se desdobrando para fazer essa compilação e para deixar isso disponível para a equipe de desenvolvimento, checar o trabalho que eles acabaram de mudar ou desenvolver ou criar, enfim, né? Também se desperdiça muito tempo com isso.
não somente há um desperdício enquanto se espera, mas a possibilidade de erro é muito mais alta. Então, imagina uma implementação com falhas, né? Até você identificar falhas, retornar ao ambiente, custa muitos dias. Até porque também, sem CI/CD, né, geralmente essas implementações elas são muito grandes, muito largas. Com CI/CD você também diminui muito as mudanças, o tamanho das mudanças que são feitas, né? Então, você retornar ou voltar, identificar um potencial problema de uma mudança muito grande é muito mais custoso, demora muito mais, tá? E, finalmente, também um outro ponto que a gente vê muito comum é uma contenção, uma competição, aí, vamos dizer assim, por testes, ambientes de testes que são consolidados, são controlados por uma área de qualidade, né? Então, fica muito difícil o acesso concorrente ao ambiente de testes também. Tudo isso são motivos, né? São custos exorbitantes, e nesse mundo que a gente vive hoje em dia, de atualização constante, mudança constante, é muito importante automatizar aí através da adoção de CI/CD. Tá? Só para uma introdução muito rápida a respeito disso, estamos compartilhando aí, né, o perfil das pessoas que usam o GitLab aí no resultado da nossa pesquisa. A gente vê que 41% das pessoas estão usando como repositório de código, muito normal isso, né, Bruno? A gente vê aí o pessoal utilizando, começando a utilizar GitLab pelo nome, né? Git, né? Então, é muito comum a gente ver esse padrão. Mas aí também já 30% já começando a utilizar, pelo menos para repositório e integração contínua também. Né? Interessante também uma pequena parcela aí usando só para integração contínua, né? E provavelmente usando uma outra aplicação aí para gestão de código-fonte. Tá? Obrigado aí, Bruno, pela pesquisa. Voltando aqui no GitLab CI/CD, a gente vai falar agora do pipeline dentro do GitLab, vamos dizer assim, o que a gente recomenda que é o GitLab Flow, né? A gente tem um repositório de código, né, o master, vamos dizer assim, a branch master, onde está o código que ele é o código que deveria estar em produção, vamos dizer assim, né? É o código que representa o seu produto em produção. E aí, usando o Git, a gente consegue fazer um novo branch desse código, né, dentro do mesmo repositório, abrir um novo branch e aí começar a executar os commits de código nesse novo branch sem afetar o nosso branch master. Né? A produção está rodando ali e a gente consegue separar, fazer uma cópia desse código e começar a comitar as mudanças que a gente precisa fazer. A cada commit de código que a gente faz, a gente começa a ter um build por commit, a gente começa a automatizar os testes, né? O teste unitário, né? Teste por exemplo, de segurança, até a gente consegue fazer com GitLab, GitLab Ultimate, onde a gente consegue fazer um scanning no código-fonte para ver se tem algum potencial problema com o código ou as bibliotecas, né? Depois a gente faz um teste de integração, a gente automatiza toda a integração da aplicação até construir um pacote. Até aqui é CI que a gente chama, né? Quando a gente cria esse pacote, a gente começa então a poder fazer, não deploy, mas fazer release, entregas desse pacote em certos ambientes automatizados, né? E aí permite a gente mudar, avançar um pouco mais para CD, que é o quê? Poder fazer uma revisão desse código, mas desse código já em operação, da aplicação em si, e não somente do código-fonte, né? A gente consegue também fazer um staging, dividir em ambientes, fazer staging. Isso a gente pode, em staging, por exemplo, fazer um scan dinâmico da aplicação para saber se existe uma vulnerabilidade no código, né, em stage com a aplicação rodando, né? O que é muito diferente de fazer isso no código-fonte, aqui numa etapa anterior. E, finalmente, tudo isso estando pronto, bonito, lindo, a gente vai à produção. Tá? E é isso que eu vou demonstrar para vocês hoje, durante a nossa demo. Antes disso, eu quero dar uma
visualização para vocês sobre os runners do GitLab, que são uma peça muito importante. Tá? A gente instala o GitLab como aplicação, okay? Só que existe uma relação da instalação GitLab até os runners, né? Ou seja, você pode ter uma instância de GitLab e muitos runners rodando paralelamente. Alguns runners podem ser compartilhados, outros não, podem ser dedicados, enfim, existe uma flexibilidade enorme, né? Então, eu quero explicar um pouco mais como esses runners funcionam. Começando dizendo que ele é multiplataforma, e eu vou explicar mais sobre isso, né? Multilinguagem, a gente compila e testa muitas linguagens de programação. A gente consegue fazer compilações paralelas, né? É um runner que foi feito, foi criado e pensado. GitLab é uma aplicação, uma companhia que é muito nova ainda, no sentido que tem 5 anos de vida como organização, né? Então, nesses últimos 5 anos, a gente vem acompanhando essa evolução de containers, né? E agora, né, também de orquestradores com Kubernetes. E GitLab é uma aplicação que foi feita já pensando nessa tecnologia. Tá? E existe também, como eu comentei, na instalação, e uma instalação de GitLab pode se falar com muitos runners, e um modelo em pool para execução de tarefas. O que é esse modelo em pool? Comparado com outras ferramentas de integração contínua, né? Você tem aí, por exemplo, na compilação do seu código, na construção dos seus builds, você tem aí um master, né, que fica enviando jobs para outros slaves, vamos dizer assim, né? No caso do GitLab, não. No caso do GitLab, os runners do GitLab estão constantemente fazendo pooling, perguntando para a aplicação do GitLab: ei, vem cá, você tem alguma tarefa para eu poder executar aí? Tem uma tarefa para eu poder executar aí? Com exceções, é assim que funciona, né, a arquitetura dos runners do GitLab. Tá? Um runner pode ser, só para compartilhar com vocês, né, ele pode ser compartilhado ou específico. Compartilhado, o que significa isso? Vou explicar um pouco mais adiante, né, e específico também. Com tag ou sem tag, e protegido ou não protegido. Nos próximos 3 slides, a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. Começando com compartilhado e específico. Tá? Um runner compartilhado, para vocês que usam, por exemplo, gitlab.com, você pode criar um usuário, né, no gitlab.com, criar um projeto, e sem se preocupar como que você vai fazer deploy de runner, você já pode começar a executar jobs automaticamente, usando até AutoDevOps, que eu vou mostrar um pouco para vocês como funciona. Isso por causa dos runners compartilhados, que o próprio time gitlab.com disponibiliza para todos os usuários do gitlab.com, né? Ou seja, imagina um pool de runners que está incluído para todos os projetos. Ele é gerenciado pelo administrador da instância do GitLab, né? E muito normalmente ele é configurado de forma que ele consegue escalar automaticamente. Tá? Ou seja, à medida que novos jobs vão surgindo, a gente vai liberando mais runners automaticamente para executar esses jobs. Tá? Existe a possibilidade também, vamos dizer, usando o exemplo do gitlab.com, de você não quiser usar os runners compartilhados, não tem problema. Você pode instalar os seus próprios runners na sua própria cloud, aonde você quiser, e apontar esses runners específicos que você acabou de instalar para o seu projeto no gitlab.com. Então, essa flexibilidade é muito importante, porque um runner específico permite que você crie runners exclusivos só para o seu uso, baseado em tags, que eu vou explicar também. Né? Você faz a gestão do seu próprio runner. Então, até numa grande organização, dá muita flexibilidade para a organização fazer uma gestão de runners para todos os usuários e, ao mesmo tempo, permitir que os usuários tenham a própria liberdade, né, de fazer deploy dos seus próprios runners e começar a utilizar. Né? Ou então, se uma organização precisa, por exemplo, fazer cobrança por cento de custo.
A gente pode começar a fazer deploy de runners por cento de custo e saber exatamente quem que tem que pagar pelo quê. Tá? Tag ou sem tag, quando você constrói um job no arquivo YAML, né, que eu vou mostrar mais adiante também, a gente tem a habilidade aí de taguear, né, o que é literalmente escrever um parâmetro no YAML tags e botar um nome de uma tag dentro do seu job. Quando você faz isso no seu arquivo de YAML, e lá no seu runner, quando você faz o deploy do runner e a configuração do runner, se você colocar o mesmo tag no seu runner, significa que aquele runner só vai executar jobs que tenham essa mesma tag. Tá? Então, é muito bom para jobs que demorem um pouco mais, por exemplo, e você precisa de uma máquina mais parruda, ou para jobs que, nesse caso, nesse exemplo, a gente está falando de Windows, né? Eu preciso de alguns runners que executem jobs que são muito específicos de ambiente Windows. Então, eu tenho um runner instalado numa máquina Windows. Então, eu boto essa tag no Windows, chamada Windows no meu job, a tag Windows no meu runner, e aí eu consigo me garantir que eu sempre tenho um runner que está no ambiente Windows que vai executar o meu job. Tá? E aí, se eu não botar nenhuma tag no meu job, qualquer runner que não tenha nenhuma tag registrada nele vai executar essa tarefa desse job na próxima disponibilidade. Tá? E, finalmente, protegido versus desprotegido. Chega um momento que a gente precisa colocar um ambiente em produção, por exemplo. Tá? E aí a gente começa a usar branches protegidas, a definição de branches protegidas, como exemplo também. O que é? São branches do nosso repositório que somente pessoas com acesso super privilegiado à produção conseguem ter acesso. Tá? E nessas branches, eu começo a armazenar um monte de informação que é super confidencial, como autenticação a um ambiente de cloud, por exemplo, numa API, autenticação no ambiente de deploy. Então, como essas informações, né, são muito privilegiadas, vamos dizer assim, né, nós temos que protegê-las, né, são segredos, eu reservo runners bem específicos, tá, para executar esse tipo de informação, para não ter vazamento, para essa informação, essas chaves não estarem espalhadas por vários runners na minha infraestrutura. Então, esse é o conceito de protegido. E versus um runner desprotegido, ele vai executar jobs de qualquer outra, vamos dizer assim, aplicação, né? Que não esteja marcada como protegida. Tá? No começo, a gente falou que os runners são multiplataformas, ou seja, ele roda em Linux, macOS, Windows, Docker, Docker Machine, FreeBSD, em Kubernetes, em vários flavors de Linux, né? Ou seja, é multiplataforma mesmo. Né? Não, você pode rodar tanto em máquina física como virtual, como em container, como em Kubernetes. Né? Então, a flexibilidade é incrível. E aí, os executores. Né? Os executores é o quê? É o que vai executar o seu código dentro do runner. Né? Então, você tem a habilidade desde usar um comando shell, né? Ou PowerShell, no caso de Windows, ou CMD e PowerShell, no caso de Windows. Né? Você consegue executar um Docker dentro de uma imagem Docker, a gente chama isso de Docker in Docker. Né? Você consegue fazer provisionamento, dimensionamento automático usando Docker Machine e consegue também executar charts de Kubernetes num Kubernetes cluster. Ou seja, você consegue executar basicamente tudo. Né? Tudo que você faz numa linha de comando, você consegue configurar no seu arquivo YAML e fazer com que execute no seu runner. Okay? E aí também os menos comuns, né, que são tecnologias que já não estão sendo tão utilizadas simplesmente por não perderem um pouco de velocidade, um pouco de flexibilidade, mas ainda assim é possível usar um VirtualBox, né, para fazer deploy de máquinas virtuais,
ou até um acesso SSH, ou seja, eu consigo dar um comando no meu arquivo YAML, né, para fazer um acesso SSH a uma máquina remota e executar comandos nessa máquina remota, seja ela qual for. Tá? Isso aí é muito comum quando a gente está fazendo executando comandos em uma máquina que não pode nem instalar um runner naquela máquina, mas eu preciso fazer mudanças de configurações nessa mesma máquina. Tá? Essa é a explicação, a introdução. Eu vi aí do Leonardo, está um pouco confuso aí do conceito de um runner, né? Eu expliquei as particularidades, mas não o conceito. Deixa eu tentar um pouco. Imagina, mostrar para você, né? Imagina, eu tenho aqui GitLab, tá? Essa é a minha instância aqui, GitLab, que está rodando no meu ambiente de demonstração. Essa é a aplicação GitLab. Quando você olha aqui no meu cluster de Kubernetes, você começa a ver que eu tenho um monte de pods aqui rodando, tá? Inclusive, um desses pods que eu estou rodando é os próprios runners. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho um pod de um runner rodando aqui em Kubernetes. É basicamente uma aplicação completamente separada. Isso é um runner. É uma aplicação separada que ela conversa com o GitLab e ela fica ouvindo os jobs que o GitLab tem para executar, né? Fica fazendo polling para o GitLab. Você tem job para mim? Tem job para mim? E aí, quando o GitLab, sim, eu tenho, o GitLab entrega através do arquivo YAML, tem um job aqui, está aqui, é isso que você tem que executar. E o runner vai e executa isso. Mais informação você pode obter também se você for na página do projeto GitLab Runner, né? Você vai ter toda a informação aqui na documentação, né? Tem gráficos explicando, enfim, não vou entrar em muitos detalhes não, mas você pode ler a respeito e acessar os gráficos e pegar toda a informação sobre os runners do GitLab. Ok? Espero que tenha ajudado um pouco mais. Vamos agora partir para o projeto, né? Um repositório, e fazer uma demonstração sobre isso. Segunda enquete já foi lançada, Hugo, só para avisar. Bruno. Que a pouquinho já vamos compartilhar os resultados. Valeu. A execução de provas para revisão de código é manual, parcialmente manual, automática ou 100% automatizada, né? É isso que a gente está perguntando. O objetivo aqui é entender um pouco mais do nível de maturidade do pessoal, né, Bruno? Saber como a gente pode trazer informação aí para vocês. Exatamente. Beleza? Obrigado, hein? E aqui, voltando aqui ao projeto do GitLab, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um projeto que é uma aplicação super básica, muito básica. A minha aplicação, ela tem um ambiente de produção, um ambiente de staging, né? E a única coisa que ela faz é uma tela código Java Hello from Spring Boot, nada mais. Okay? Eu tenho isso no ambiente de produção que eu acabei de mostrar. Eu cliquei aqui em Open Live Environment, porque eu estou usando tecnologia Kubernetes no Google, no GCP, no Google Cloud Platform. Eu consigo mostrar isso para vocês, tá, pessoal? Eu tenho máquinas aqui, como eu comentei, não somente dos runners, mas eu tenho máquinas aqui, pods, né, com banco de dados para produção, eu tenho um banco de dados em staging também, eu tenho pods com as minhas aplicações em revisão, tá? Então, eu tenho tudo aqui que eu preciso para ter uma arquitetura onde eu tenho vários ambientes, né, várias cópias, distintos ambientes da minha aplicação, ok? Então, voltando aqui nos ambientes, eu tenho em produção, eu tenho em staging, também uma aplicação que diz assim, Hello from Spring Boot. Esses são os dois ambientes que eu estou rodando agora. Tá? Só para ilustrar aqui onde eu quero chegar, né, eu mantive aqui um ambiente de revisão anterior, né, que eu tinha, que ele mostra onde eu quero chegar. Eu quero mudar a minha aplicação para que ela mude a mensagem, mude a cor, inclua um logozinho do GitLab. Para isso, eu estou com o meu código-fonte aqui, no meu repositório, no meu projeto, que chama-se Spring App Security 2. Okay? E como eu falei para vocês várias vezes, eu preciso de um arquivo YAML, né? Para executar, para dizer como que os runners vão executar os meus pipelines. Aqui eu tenho, por exemplo, um arquivo que se chama AutoDevOps, né?
.gitlab/ci.yaml. Esse arquivo não está funcionando. Por quê? O GitLab ele só entende um arquivo YAML quando eu coloco aqui o .gitlab/ci.yaml. Tá? Então, esse arquivo AutoDevOps não está funcionando, mas é assim que ele, se ele funcionasse, né, é assim que ele seria configurado. Tá? Compartilhando aí resultados, Bruno. Acho que terminamos o poll, né? A grande maioria aí, 38% está fazendo, não grande, né, mas 38% está fazendo parcialmente manual, né? Alguma coisa automatizada. 32% aí está fazendo 100% manual ainda, anotações, Excel. Então, o pessoal sabe bem qual é a dor, né, de passar por esse processo todo manual e o desperdício que é gerado com isso, né, Bruno? Sem dúvidas, a gente vê comumente isso no dia a dia. Exato. Voltando aqui para o arquivo, eu vou explicar um pouco mais, tá? Sobre como funciona esse arquivo YAML. Eu não quero entrar em super detalhes, tá? Porque a gente não tem tempo para isso. Mas, enfim, a gente está utilizando uma imagem Docker aqui, Alpine, super comum e básica do Docker, né? A gente declara algumas variáveis de ambiente aqui do banco de dados, usuário, senha. Isso aí não precisa estar também no arquivo, né? Isso aqui é um exemplo, né? Até mau exemplo de como fazer, porque a gente pode colocar isso como variável no GitLab e aí a gente bota o nome da variável aqui, ao invés de botar em plain text, o texto puro. A gente bota texto puro aqui até para o próprio pipeline nosso identificar, ó, tem um problema aqui que você está com um texto, uma senha no seu arquivo de YAML e não deveria, tá? E a gente começa a fazer declaração de stages. Eu vou mostrar para vocês visualmente o que são os stages do GitLab. Eu declaro cada um desses stages aqui e depois disso eu venho declarando cada job do GitLab, o nome do job, da tarefa, o nome do stage em qual esse job pertence. Se eu não quiser usar aquela imagem lá em cima, que imagem de Docker eu vou estar utilizando, né? Que serviços eu estou utilizando e, finalmente, os meus scripts. E aí eu tenho parâmetros. Nesse caso, eu tenho parâmetros dizendo somente executa esse job build quando eu estiver em branches. Não executa sob nenhuma outra circunstância. É isso que significa. E aí você começa a ver esse job sendo repetido. Não esse mesmo job, né? Mas vários jobs se repetindo várias vezes no meu arquivo de YAML. E ele é bem longo, porque eu tenho todos aqueles stages, eu tenho vários scripts aqui, e aí vocês podem depois olhar em mais detalhes. Aonde que a gente pode olhar, Hugo? Vou voltar aqui no meu projeto, na verdade, e vou mostrar uma coisa para vocês. Falei que para usar o YAML teria que ter .gitlab. Eu não tenho nenhum arquivo aqui que se chama .gitlab-ci. Eu só tenho um que se chama AutoDevOps e um que se chama Webinar. Isso é intencional, tá, pessoal? Porque a gente está usando o AutoDevOps. E que história é essa de AutoDevOps? É o seguinte, quando a gente não tem um arquivo YAML dentro do repositório, o GitLab ele automaticamente usa Heroku Build Packs para identificar que linguagem de código está sendo utilizada naquele repositório. E aí ele usa esse template aqui que eu estou mostrando para vocês agora, que é o AutoDevOps, né? Muito similar àquilo que eu estava mostrando antes para vocês, tá? Com stages e usando um parâmetro que se chama include, né? Vários outros templates que existem no GitLab. Cada um desses templates faz um job diferente. Olha a flexibilidade aí que eu estou apresentando, né? Isso tudo é possível você fazer com o seu próprio arquivo de YAML, né? E só para abrir, vocês podem vir aqui depois, como é que funciona o Code Quality? Eu posso vir aqui e buscar, né, na internet exatamente o que está incluído nesse Code Quality e eu vejo aqui um novo arquivo de YAML
específico para executar um job, uma tarefa de checagem de qualidade de código. É assim que funciona o Auto DevOps. E é assim que eu estou construindo a minha aplicação. Tá? Continuando, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Issues do GitLab, porque o GitLab ele tem boards, ele tem issues, ele tem uma série de funcionalidades que permite você fazer end-to-end. Tá? E aí, por exemplo, eu tenho aqui um issue que ele está agora em doing. Né? Ele está num ciclo de vida aqui do meu time, do desenvolvimento do meu time, ele está com uma tarefa que a gente vai desenvolver agora. Eu criei isso antes para agilizar um pouco o nosso trabalho. Né? Eu estou falando, eu preciso adicionar uma identidade visual, que eu já mostrei a vocês antes, porque o meu site agora está dessa maneira. Né? Eu preciso fazer uma série, né? Anotei aqui um pouquinho, em forma de história de usuário, talvez, com critério de aceitação, e algumas tarefas também que eu listei aqui, que vão me auxiliar aqui a fazer essa mudança desse código para eu fazê-la com sucesso. Tá? Eu vou, a partir de agora, criar um merge request. Okay? O que é o merge request? Enquanto o issue é o lugar que eu capturo o que tem que ser feito, né, para dar clareza, pensa no definition of ready, né? A definição de pronto. Né? Quando a gente pensa em XP, em times Scrum, talvez estejam utilizando práticas assim, né? Eu capturo todas essas definições de pronto aí no issue. Quando eu começo a mudança de código, eu começo a executar as mudanças, aí eu parto para o meu merge request. Eu criei o meu issue o meu merge request a partir do meu issue. Automaticamente eu criei um novo branch que vai acontecer um merge no master quando for aprovado. E automaticamente eu estou fechando a issue de número 34. Então eu mantenho toda essa rastreabilidade. Tá? E aí o que acontece agora? Agora eu posso começar a fazer mudança de código efetiva. Eu poderia ir na minha IDE local, no meu repositório local, né, fazer um fork do repositório, começar a trabalhar localmente, fazer as mudanças localmente, e depois fazer um push aí para o repositório remoto no GitLab, né, como muitos de vocês usando o Git fazem. Eu não, eu vou usar aqui o WebIDE. Vou fazer uma mudança no código diretamente na IDE que o GitLab me oferece já. Estou navegando aqui o meu repositório, estou indo no arquivo que eu sei que eu preciso mudar, e como eu não sou programador, né, eu vou fazer umas alterações aqui só usando comentário de código. Né? Removendo o comentário aonde eu acho que eu preciso e adicionando o comentário aonde eu acho que preciso. Só isso já me alterou o meu código, não sou desenvolvedor, estou fazendo aqui só para mostrar para vocês, né, a diferença aqui, como a gente usa a IDE do GitLab, a diferença do código. Eu posso dar fazer uma checagem aqui, ou até, de repente, eu estou fazendo um pair programming com alguém, contar com o auxílio de alguém revisando o código, antes de eu fazer o commit de código, e depois eu vim aqui, alterei para adicionar a marca GitLab. Né? E eu estou fazendo um commit na branch que foi criada para fazer essa alteração de código. Não vou criar uma branch nova e muito menos estou fazendo isso em master, até porque, como eu comentei antes, master é produção. Tá? Imediatamente ao fazer o commit, vocês veem aqui que eu estou aqui no canto inferior esquerdo, eu já tenho até links para um pipeline sendo executado com o hash de commit de código que eu acabei de fazer. Foi feito por Hugo agora. Aqui no canto superior direito, eu tenho acesso também ao pipeline, a mais detalhes sobre o pipeline que está sendo executado. Eu consigo ver que eu tenho um pipeline que começa com build, depois passa por uma bateria de testes, que a gente vai ver melhor. Ele chega no ambiente de revisão. Nesse ambiente de revisão, depois eu executo até um DAST, que em inglês é uma sigla, né, para Dynamic Advanced Security Testing, ou seja, eu estou testando a segurança dinâmica da minha aplicação rodando aqui no ambiente de review, logo no começo do meu pipeline. Eu não estou nem chegando ainda pensando em stage, pessoal. Estou fazendo totalmente um shift left da minha segurança aqui e também testando performance, né?
Eu posso fazer uma bateria de testes para ver se essa alteração que eu fiz no código alterou ou não a performance da minha aplicação. Vendo esse pipeline de uma maneira distinta, eu posso clicar aqui em cima na ID da pipeline e eu vejo ela nesse desenho. Lembra os meus stages que eu mostrei para vocês no arquivo lá do Aura DevOps? Aqui estão os meus stages. Eu sei que eu estou utilizando Aura DevOps porque a gente coloca aqui um badge aqui que indica que isso não é um YAML customizado. A gente está usando Aura DevOps. E essa aqui é a última pipeline do commit mais recente dessa branch que eu estou executando agora. Tá? Eu consigo ir também no job individual, no build, e consigo olhar exatamente o que está acontecendo no terminal. Aí vocês me perguntaram, mas o que é runner, Hugo? Isso aqui é o runner. Quem está executando esse job aqui é um dos runners que eu instalei antes e conectei ao meu projeto no GitLab. Todo esse código está sendo executado por instruções que foram dadas, nesse caso, pelo AutoDevOps, que poderiam também ser instruções dadas por vocês manualmente em script. Seja ele script shell, bash, seja uma linguagem Python, seja um JavaScript, seja o que for, né? Vocês conseguem executar isso. Isso é o runner. O runner está executando esse job nesse momento. Voltando à pipeline, o que essa pipeline vai fazer? Vai construir, né, a minha aplicação. Aqui que eu começo o processo de integração contínua, né? Nesse caso, como eu já expliquei, eu estou usando o Heroku Build Packs. Ele vai rodar uma bateria de testes, tá? Na minha aplicação, antes de colocar essa aplicação no ambiente de revisão. Tá? Para a gente rever isso de novo, deixa eu até olhar, isso aqui é o meu código fonte, deixa eu olhar no meu AutoDevOps. Deixa eu voltar, não abri ainda, deixa eu voltar no AutoDevOps e mostrar para vocês uma coisinha. Novo arquivo, YAML, AutoDevOps. Aqui estão os stages. Build, test, deploy, review, test, staging. Poxa, Hugo, mas não tem Canary, Production, Incremental, Performance? Não tem. Por que não tem? Porque se eu for olhar, né, eu estou aqui no meu branch, não estou em master, né, e se eu for olhar um desses jobs aqui, né, por exemplo, o Canary ou até o Production, eu vou ver que esses jobs, eles não estão configurados para serem executados num branch. Eles só estão sendo configurados para serem executados no final do meu pipeline. Então, o meu arquivo YAML, ele tem todo o pipeline, mas eu consigo determinar em que momento da construção da minha aplicação isso vai ser rodado. Tá? Então, é por isso que eu não estou vendo. Uma outra coisa que eu quero apontar para vocês é o seguinte. Poxa, no meu pipeline eu vi aí um job chamado Forced Include. E eu não estou vendo nenhum lugar aqui chamado Forced Include. E realmente, é verdade, não tem. Isso é intencional também, pessoal. Eu queria mostrar para vocês alguma coisa que é o seguinte. Quando a gente bota alguns templates, né, no GitLab, que não é esse template que eu estou buscando. Deixa eu ver um outro aqui. Quando a gente cria no GitLab um projeto chamado Templates, deixa eu buscar ele aqui, ó. CI Templates, ele está bem aqui. Deixa eu sair do meu AutoDevOps. Eu tenho um projeto na minha instância que se chama Project Templates CI Templates. E eu venho aqui nessa pasta GitLab CI, eu tenho um YAML, que o nome dessa YAML é Force Include, que eu estou utilizando porque eu sou administrador da instância, e eu estou dizendo, olha, eu preciso forçar que esse job ele seja incluído em qualquer pipeline que esteja dentro da minha instância. Tá? Então, nesse caso, é por isso que eu estou vendo esse job aqui. E quando esse job for executado, eu vou ver o quê? Eu vou ver um echo
e vai me dar uma mensagem, pre, for, from, forced, include, mais nada. Tá? É a única coisa que a gente está fazendo. Ele acabou de ser executado, vamos ver? E eu tenho exatamente isso. Então, o que eu estou demonstrando para vocês é a habilidade de eu conseguir garantir que um job somente, ou vários jobs, sejam executados independente da pipeline que esteja sendo criada downstream, lá embaixo, em projetos, em grupos do GitLab. Perfeito? Voltando, vamos voltar para o pipeline, ver onde a gente está agora. A gente está executando todos esses jobs aqui. Paralelamente, eles estão sendo executados. Né? Lembra lá quando eu falei de runners, eu falei que eles podem ser executados paralelamente. Por quê? Porque eu tenho aqui no meu, né, deixa eu dar um refresh, no GCP, no meu cluster de Kubernetes, olha quantos runners eu tenho, pessoal. Estou com 1, 2, 3, 4 runners sendo executados nesse momento. Né? E por que de todos esses runners? É porque, como eu tenho, né, uma configuração de runner autoescalável, a cada momento que eu preciso de mais runners, né, eu consigo criar runners novos e começar a executar jobs novos dentro do mesmo stage. Eu não preciso esperar que um job esteja pronto para começar um outro job necessariamente. Eu preciso sim que todos os jobs aqui sejam executados com sucesso, a não ser que eu diga que eles são eu permito que eles falhem, para partir para o próximo staging. Então, o review não vai começar a ser executado antes de todos os jobs aqui terminarem. Tá? Só que, num mesmo stage, todos os jobs podem ser executados em paralelo. Eu não preciso necessariamente esperar de um para o outro. Tá? Vou responder uma pergunta que chegou aqui. Enquanto está sendo executado, o runner é instalado em qual máquina? No próprio servidor GitLab? Pode ser instalado no próprio servidor GitLab? Pode. É recomendado? Não, não recomendamos. E por quê? Porque o runner, ele vai demandar, olha a minha máquina do GCP, quando eu começo a executar runners, eu vou demandar recursos para executar todos esses jobs. Né? Então, quanto mais jobs você tem para serem executados, ele vai demandar recursos da própria aplicação GitLab. E aí o GitLab está competindo com runners para memória, para processador. Então, por isso, a gente não recomenda instalar o runner na mesma máquina que o GitLab. Tá? Em qual máquina eu posso instalar? Em várias, em todas aquelas plataformas que eu comentei antes. Eu posso instalar desde uma máquina Windows, Mac, eu posso botar num cloud, como eu estou colocando aqui, num cluster de Kubernetes, eu posso botar num EC2 na AWS, eu posso botar numa VM da minha WebSphere que eu tenho na minha empresa, tudo isso é possível. Tá? Desde que o GitLab se conecte com a máquina de aplicação do GitLab, isso é possível. Não é um problema. Tá? E aí você vê que aos poucos os meus jobs vão sendo concluídos. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é chegar a um momento no review onde eu consiga verificar qual é o estado da minha aplicação em review. Eu consigo, imediatamente aqui nos meus ambientes, né? Deixa eu dar um refresh aqui na minha página de review, porque ela está aberta. Né? Eu consigo, assim que a máquina chega no job de review, eu vou ver a disponibilidade aqui. Da mesma forma que eu estou vendo o 32, eu estou vendo essa alteração feita no 32, eu deveria ver essa mesma alteração aqui no 34. Para que isso aconteça, eu preciso executar esse job aqui de review com sucesso. Tá? Para o stage de review começar, como eu comentei antes, eu preciso que todos esses jobs aqui, ou eles passem com sucesso, ou se eu permitir, se um job falhar e eu disser no meu configuração YAML, falhou, mas não tem problema, aí sim, ele vai me dizer que falhou, vai me dar um alerta, mas ele já vai automaticamente começar o review. Okay? Enquanto a gente espera chegar no review, eu quero mostrar para vocês mais uma coisa no meu repositório. Eu falei para vocês que eu não tenho nenhum arquivo de YAML, tá? Mas eu criei aqui, o que acho que o tempo não vai nos permitir, mas se permitisse, eu criei um arquivo YAML muito simples para compartilhar com vocês, tá? Esse arquivo YAML,
ele só fala, no começo dele, uma coisa muito básica. A gente usa os parâmetros before script e after script para dizer, antes de qualquer job, eu preciso que você execute esse script aqui. Que nesse caso é um comando bash muito simples, um shell muito simples, que dá um echo, né, para me retornar essa string aqui. Tá? Nada além disso. E eu estou fazendo isso também com after script, que, ao contrário de before, é eu dizer, depois que você executar qualquer um desses jobs, você executa esse after script também. Eu defini 2 stages. Um chama-se build e outro chama-se test. Mais nada, não tem nem deploy aqui. Né? Mais simples que isso, impossível. E aí, no job build, eu estou dizendo o seguinte, esse job build, ele pertence a um stage, que nesse caso também se chama build, né? E aí eu chamo um script muito facinho, que também ele dá um echo primeiro, dizendo o meu build está ocorrendo, mais nada que isso. Eu construo um diretório, né, no ambiente Linux, e eu crio um arquivo dentro desse diretório chamado file.txt. Depois, o meu próximo parâmetro, ele chama-se artifacts. E por que eu tenho esse parâmetro artifacts? Cada job, lembra que eu mostrei para vocês que eu tenho vários runners executando vários jobs diferentes? Cada job, ele é um pod distinto, né? Então, o que acontece? Quando eu começo um job, eu lanço um pod no Kubernetes, executo aquele job, quando o job termina, aquele pod ele vai ficar um tempo ocioso ali e depois ele vai desaparecer. O container vai ser eliminado. Junto com ele, seria eliminado o arquivo e o diretório que eu acabei de criar. Para eu poder usar esse mesmo arquivo diretório no próximo job, eu preciso colocar ele como artefato e armazenar nesse, né, diretório aqui e nesse caminho aqui com esse nome. Dessa forma, no meu próximo job, que é o test file, eu consigo também botar num outro stage, que é o teste agora, não é mais o build, né? E como esse staging test, ele precisa que o staging build conclua com sucesso antes dele começar, eu garanto que esse arquivo existe antes de eu começar o teste, eu executo esse script muito facinho, que eu dou um echo dizendo, estou testando o meu código, e aí eu uso um comando teste para testar se esse arquivo é realmente um arquivo. Nada além disso. Tá? Muito simples. Se eu mudasse, eu não vou mudar agora, porque eu estou com o pipeline sendo executado para colocar isso em review, mas se eu mudasse o nome desse arquivo e tirar o webinar traço e botar um ponto para ficar .gitlab-ci.yaml, o meu pipeline não seria mais esse pipeline. Ele seria o pipeline que vocês estão vendo aqui. Tá? Muito simples, né? Dá até para vocês fazerem um teste aí de vocês. Perfeito? Vocês veem agora que, né, falharam aqui 2 jobs, mas não tem problema. Eu estou indo para review, e nesse processo de review, o que a gente está fazendo aqui? Né? A gente está fazendo todo um deploy, usando Helm, né, charts, né, entrando em contato aqui via URL com a API do Google, porque eu estou usando o GCP, né, estou fazendo todo esse deploy de um novo pod chamado Review dentro do GCP. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui agora. E quando a aplicação estiver disponível, ela vai estar disponível nesse endereço aqui. Esse endereço, ele vai ser exatamente o mesmo endereço, tá? Que está disponível no meu ambiente aqui. Ele vai ser exatamente o mesmo. Quando eu abrir, né, no 34, na verdade, quando eu abrir o meu ambiente aqui, vocês vão ver que ele é o mesmo endereço. Ele só ainda não está disponível, porque o deploy está ocorrendo exatamente agora. Mas quando esse job de review estiver pronto, a gente vai
ter acesso a ele aqui. No momento, né, ele está sendo construído e eu consigo confirmar que o endereço é o mesmo, mas o site ainda não está de pé. Tá? Qual é o fluxo? Quando esse site estiver de pé, eu posso fazer a revisão dele live aqui. E aí, no meu merge request, voltando para o meu merge request, eu também começo, pessoal, a ter uma série de informações sobre todos os jobs que foram executados até o momento. O meu pipeline está aqui, eu vejo o status do meu pipeline, não preciso ir lá no pipeline para ver isso. Eu também não preciso sair da minha merge request para ver a minha aplicação. O mesmo ambiente que está lá no environment está disponível aqui também. Eu consigo ver que eu preciso ainda de aprovações para colocar esse merge, para fazer esse merge aqui para master. Eu não consigo avançar antes de ter essas aprovações. E eu consigo ver vários reports de jobs que foram executados. Qualidade de código, problema com vulnerabilidade, problema com gestão de licenças, se aparecerem. Então, todos esses jobs que foram sendo executados, eles estão me retornando informação na minha própria merge request. Tá? E, com a aprovação devida, né, eu consigo botar isso para master. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Hugo Boss, chefe, pode aprovar? Estou fazendo espanhol. Depois de rever a aplicação, né? Estou enviando aqui uma mensagem para o Hugo Boss, que é o meu chefe. O Hugo Boss está aqui do outro lado, eu estou num outro, né, um outro usuário aqui no Chrome, um outro usuário aqui no GitLab, que é o Hugo Boss. Ele consegue ver o to-do list dele aqui, né? E ele está vendo que o Hugo confirmou ele como aprovador. Tá? Eu consigo acessar o merge request agora. Eu consigo começar a fazer revisão. Ó, o pipeline ainda está rodando, mas ó, review já passou. Então, o Hugo Boss pode vir aqui e agora olhar a aplicação em review. Olha isso, né? Que barato, né? Consigo ver que realmente a mensagem hello for GitLab, tá com um tanukizinho com o logo do GitLab, tá com a cor do GitLab, tá bonito. Então, o Hugo Boss pode vir aqui, apertar um botão e aprovar esse merge request, porque está tudo rodando lindo. Posso vir aqui também e responder. Está aprovado. Bom trabalho, Hugo. Hugo, bom, não o Boss, mas o Hugo, bom trabalho. Posso começar uma revisão, posso somente adicionar um comentário. Uma revisão permite que eu insira código aqui, eu posso fazer sugestão de modificação de código, né? Nesse caso, eu quero só um comentário. Tudo isso pode ser feito, eu posso olhar nas alterações de código que foram feitas aqui e fazer comentários em cada linha de código. Tem uma série, eu estou focando muito no CI/CD, mas tem uma série de coisas aqui que a gente pode, de recursos que a gente tem para colaboração entre times de desenvolvimento, membros de time de desenvolvimento, né? Como a minha aplicação, já falei, está aprovado, está tudo bonito. Eu vou tirar o Hugo Boss aqui de cena. Eu vou voltar como um Hugo, dar um refresh aqui na merge request, né? E aí a gente está vendo algumas coisinhas aqui ainda. O meu merge request ainda começa com o WIP, que é uma indicação de que isso ainda está em progresso. O meu pipeline aqui já concluiu, né? Eu vou fechar o issue 34. Eu posso fazer uma revisão mais uma vez, se eu quiser, né? Na qualidade de código, na segurança do código. Nesse momento, eu vou resolver o WIP status, que automaticamente removeu aquele WIP. O meu merge request está pronto para ser mergeado. Eu vou apagar a minha branch, né, que eu usei até esse momento para fazer toda essa mudança, só para manter o meu repositório super bonitinho, limpinho. E aí, finalmente, eu vou clicar em merge. Quando eu clico em merge, olha só, o novo pipeline ele começa a automaticamente ser executado. Esse pipeline é o resto do meu Auto DevOps. Você vê que eu estou chegando aqui até a produção. E eu tenho a habilidade de fazer um rollout de produção aqui usando Canário, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu quiser vir aqui no meu ambiente, deixa eu voltar no meu ambiente de... Já saí no meu ambiente de teste. Operations.
voltar aqui nos meus ambientes, né? Eu estou vendo agora que eu tenho produção e staging ainda rodando o que estava antes, tá? Stage ainda está rodando o que estava antes. Eu tenho o meu ambiente de revisão rodando o que está agora, só que daqui a pouquinho Stage ainda já vai mostrar a nova, né? A nova cara assim do meu website, por assim dizer, tá? Lançamos a última enquete do dia aí. Você está gerando métricas durante a execução do CICD? Né? Em caso afirmativo, que tipo de medições? Né? E aí, como eu comentei ontem no nosso webcast espanhol, a minha opinião, a melhor medição que você pode fazer é o seu cycle time. Comecem a medir quanto tempo leva para se ter uma ideia, desenvolver começar a criar uma issue, né? Começar a fazer o merge request, até o tempo que você coloca isso em produção. Né? Começa a medir isso e começa a ver, à medida que você tem essa medição, esse tempo, começa a se perguntar como é que você consegue fazer para reduzir esse tempo. Porque CICD você não vai fazer do dia para a noite, é um passo de cada vez. Então, a pergunta mais importante que você se faz é o que eu posso fazer hoje e amanhã, e amanhã, e amanhã, para ir reduzindo esse tempo aí. Beleza, pessoal? Mostrando aqui para vocês, né, voltando no pipeline, onde a gente está. A gente está esperando ainda, está em pending, né? O meu cluster no GCP está ocupado, ele não está começando a construir aí, agora sim, né, um novo job, terminou o building e já partiu para o testing. Eu estou executando mais uma vez todos aqueles testes que já foram executados lá antes, né, na minha branch. Eu estou executando de novo só por termos de garantia, qualidade de código, segurança. Só que eu estou também, depois de né, de executar esses testes, eu estou executando testes novos. Eu estou criando um ambiente, né, que eu chamo de DAST, que é o scan dinâmico de segurança, porque depois eu vou executar um job para fazer o scan contra esse ambiente que foi criado aqui. Esse passo não existia lá. Esse passo está sendo criado somente aqui. Quando eu vou em ambiente aqui, você vê que eu não tenho um ambiente que se chama DAST, mas eu terei, né, à medida que esse pipeline for avançando. Tá? Então, ou seja, tem jobs distintos para distintos momentos da minha aplicação. Bruno, estamos há alguns minutos aí. Acho que já encerramos esse demo, temos a terceira enquete. Podemos responder uma ou duas perguntas aí, só para encerrar esse webcast? Claro que sim. Bom, só para a gente compartilhou agora os resultados e agora sim a grande maioria diz que não tem nenhuma medição, porém gostaria de aprender a criá-las. Beleza. Bom, eu vou com as perguntas para aproveitar o tempo. Eu vou começar com a pergunta aqui do Leonardo Moura, bem interessante, que diz: qual a vantagem de usar o GitLab em relação às outras ferramentas, por exemplo, o Jenkins? A grande vantagem de usar o GitLab contra qualquer outra ferramenta é porque eu acabei de dar uma demonstração aqui que você pode ir de board, né, que seria um Trello, seria um Gira, até produção no ambiente de Kubernetes. Né? Ou seja, você precisa de uma ferramenta só para fazer o que você hoje está fazendo com 9 ferramentas? Você está usando o Jenkins para fazer integração contínua, um GitHub para gestão de código de fonte, você está usando aí um SonarQube para fazer teste de segurança, um Artifactory para fazer o packaging, né, armazenamento de packaging. Você poderia potencialmente estar fazendo tudo isso dentro do GitLab. Uma ferramenta só, uma linguagem só, muito menos overhead de administração, manutenção das ferramentas, né? Um API só, um banco de dados só, tudo em um só. Né? E quando a gente fala dessa, né, da habilidade de adotar DevOps, a gente fala em colaboração, todo mundo falando uma mesma linguagem. Nada melhor do que estar usando uma aplicação só para isso. Falando de integração contínua especificamente, eu dei lá atrás um exemplo contra o Jenkins. O Jenkins ele tem um conceito de master slaves. O master que está enviando jobs para os slaves. Né? Se você não tiver uma máquina muito parruda para o seu Jenkins master, você pode estar aí tendo uma gargalo no seu CI. Né? O GitLab não, pela arquitetura distribuída
dos runners do GitLab fazendo pooling contra a aplicação, você consegue de forma muito mais fácil e dinâmica, né, garantir velocidade nos seus pipelines contra um Jenkins, por exemplo. Tá? Só alguns exemplos. Tem um webinar em inglês que fala especificamente de várias vantagens entre GitLab CI e Jenkins. Se você buscar aí, posso estar buscando. Quando você fala a segunda pergunta, Bruno. Sim. GitLab versus Jenkins. Bom, a segunda pergunta, na verdade, tem duas perguntas que têm mais ou menos o mesmo interesse, que vai relacionado à segurança e aos shared runners. Então, eu vou utilizar uma delas, já que o conceito é parecido, que o Felipe diz: os shared runners são seguros para confiar nos nossos repositórios para rodar nos mesmos? E a do Juliano é praticamente a mesma. Diz qual a chance de quebra de segurança no caso de utilizar os runners compartilhados. Os runners compartilhados, estou assumindo que a gente está falando de runners compartilhados no gitlab.com, tá, Bruno? Imagino que esse seja o contexto. Isso, está especificado. Eu estou falando isso por quê? Porque qualquer um pode criar runners compartilhados para a sua própria instância, tá? No gitlab.com, a gente tem todo um time dedicado, né, um time de SRIs e de segurança dedicado à segurança do gitlab.com, incluindo os runners do gitlab.com, né? Se você quiser ter muito mais informação, como eu falei, a GitLab é uma companhia super transparente, tá? A gente tem documentado toda a nossa visão de segurança, né? Como que a gente faz rotação de on-call de segurança, né? Quem que faz parte do departamento de segurança do GitLab, tá tudo documentado aqui, né? Que compliance que a gente segue, enfim. Eu imagino, né, que o nosso time de segurança, a operação de segurança, né, seja uma das melhores que a gente pode ter, né? Compara isso, e a gente está executando isso para milhões de usuários no mundo inteiro. Compara isso com a habilidade de alguém colocar a sua própria instância de GitLab e o investimento que essa pessoa tem que fazer. Tá? Então, claro que nosso time está garantindo essa segurança não só do GitLab, mas como dos seus runners também. A gente usa o GCP para executar isso tudo. Tá? Então, também tem a camada de segurança da arquitetura GCP também. Perfeito. Vamos fechar com uma última perguntinha sobre segurança, que tem vários que perguntaram sobre se a GitLab tem escaneamento estático e se ela poderia substituir um SonarQube, por exemplo. Escaneamento estático de código, sem dúvida. O que eu fiz aqui foi um scan estático de código no SAST, quando a gente executou o job SAST aqui, né? Esse aqui é o escaneamento estático de código. Eu não só tenho estático, como eu tenho escaneamento de dependências de bibliotecas, eu tenho escaneamento de container, eu tenho gestão de licenciamento para não ter contaminação de licença de software, de open source software na sua biblioteca. Tudo isso é incluído no GitLab Ultimate, tá, Bruno? Então, o GitLab Ultimate, uma das coisas que ele inclui é toda essa questão de gestão de segurança no seu pipeline. Tá? Se ele pode ou não substituir o SonarQube, aí é uma questão de fazer um POC, fazer um estudo para ver se o que o GitLab está oferecendo, né, substitui o que você está utilizando ou pensa utilizar no SonarQube. Tá? Acabei de fazer isso com um cliente até no Brasil e a gente estava fazendo uma POC aí para eles decidirem se eles iam para o GitLab Ultimate ou se eles iam adquirir o SonarQube também. Eles acabaram, no caso deles, a optarem pelo GitLab Ultimate. Okay? Perfeito, Hugo. Eu acho que pela questão do tempo, a gente vai finalizando por aqui. Vamos tentar responder as perguntas que ficaram pendentes, mandando um e-mail para cada um, se possível. Maravilha. E Perfeito. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado aí por vocês participarem. Desculpa aí avançar um pouco na hora. Nós vamos enviar sim a gravação para o e-mail de todos que se registraram. E entre em contato com a gente. Nós temos aqui, pessoal, muito rapidamente, um slide que mostra aí o QR Code
do time aí, a América Latina do GitLab, fiquem à vontade para adicionar a gente no LinkedIn, tá? E a gente vai compartilhar também essa informação depois. E aqui uns 2 links para um trial gratuito aí do GitLab e também documentações extensivas sobre CI/CD no GitLab. Que bom, fico feliz de ouvir que apoiamos aí a melhora do conhecimento da comunidade GitLab no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Feliz festas, tudo de bom.